que a gente tenha esse colaborador no centro de tudo que a gente faz, porque a gente entende que para tocar o consumidor, eu toco esse colaborador. Não tem como fazer essa equação diferente. Então, como é que eu trabalho esse colaborador? Está começando agora o IPO Cast Convida, mais um podcast do IPO Brasil. Aqui convidamos pessoas com carreiras e histórias brilhantes que fazem a diferença. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBIS Early Adapters, Cashme, crédito que impulsiona planos, sonhos e você, e eCore, especialista em aceleração digital. Duane, mais um episódio. Tenho certeza que esse será diferenciado. Geralmente eu que abro aqui, mas essa eu vou passar para você. Porque eu acho que para você esse episódio também vai ser muito especial, faz parte da tua vida e vamos aprender muito com isso. Bacana. Agradecer aqui aos estúdios da Exame, gravando aqui nos estúdios da Exame em São Paulo, recebendo Kátia Porto, uma querida amiga de muitos anos. Sabe quantos anos, Kátia? Eu estava fazendo as continhas nos dedinhos aqui, tá? Mas 99? 99. Opa! Acertei em cheio. Isso aí. Boa. 1999. Então, 23 anos a gente se conhece. Recrutei o Duane. Verdade, me recrutou. Na verdade... O menino Duane, vamos falar assim, o menino Duane. Na verdade, você não sabe, eu falei isso pro Gustavo, mas foi a primeira vez na minha vida que dobraram meu salário. Né? Numa contratada. Sensacional! Exatamente. Mas foi uma experiência maravilhosa te conhecer, acompanhar a tua jornada profissional, né? E admirar você, sempre admirei seu trabalho, a sua forma de fazer as coisas, né? Muito feliz de ver que você está aqui hoje e a gente pode falar sobre isso e você dividir com mais pessoas aqui no IPOcast tua experiência, tua jornada. Obrigada, então, um prazer enorme estar aqui. Uma satisfação muito grande e emocionante te receber aqui. Igualmente. Né? Seja muito bem-vinda, Kátia Porto, do Carrefour. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, de verdade. E uma emoção também, porque são mais de 20 anos, né, de uma trajetória profissional aí. Eu te conheci muito menino, eu também era. Você sabe que foi a primeira vez naquele momento que eu assumi a posição de número 1. Eu nunca tinha assumido. Era uma posição gerencial, porque eu não tinha diretoria na UCI, mas reportava direto para o CEO. Então eu também estava... Eu entendo que para você também foi uma primeira jornada de um pulo, mas para mim também naquele momento também foi. Maravilhoso. Kátia, a gente começa aqui sempre conhecendo um pouco da vida, das origens das pessoas, né? Fala um pouco da tua vida desde o início, aí, como é que foi família, você, como é que você foi tendo contato com a vida? Tá. Eu venho de uma família super simples, em que os dois foram os primeiros que deslancharam. Então, meu pai tem 3 irmãos, ele é o mais velho dos 3, e a minha mãe tem mais um irmão, e ela é mais velha, e ambos de uma família simples e muito desestruturada, sabe? Meu pai perdeu o pai muito cedo, então, com 11 anos já começou a trabalhar para sustentar a família, e a minha mãe vem de uma família desestruturada porque o pai sumiu, saiu, tinha um alcoolismo, tinha agressão em casa. Então, a minha avó, uma figura materna muito forte, assumiu a família e criou os dois. Então, eles, ao longo da vida, meu pai, então, foi fazer um curso técnico de contabilidade, sempre teve o sonho de fazer faculdade, e aí, anos mais tarde, eu vi meu pai se formar, porque meu pai foi fazer condições de estudar e fazer faculdade. Quando eu tinha 10 anos, ele tinha sonho de fazer direito, eu lembro da formatura do meu pai. Que legal. Então, ele criou a gente boa parte com o curso técnico e abriu a empresa dele de contabilidade. A minha mãe ganhou... No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, tá. Cariocas, Cariocas do subúrbio do Rio de Janeiro. A minha mãe tinha uma aptidão para música. Então, a minha avó, quando viu aquilo, entendeu que ela poderia ganhar uma bolsa. Então, minha mãe ganhou uma bolsa de estudos para estudar na UFRJ, que eram 2h30 da casa dela, mas ela ia porque era de graça. E minha mãe se formou em música tocando acordeon. Então, essa história, casaram. A minha mãe nunca exerceu, porque naquela época era muito difícil, ficou como dona de casa para cuidar da gente, e o meu pai saiu para ganhar o dinheiro e sustentar a gente. Então, veio de uma família de que, aí foi o que eu falei, anos depois o meu pai, ele sempre falou isso em casa, ainda vou ser advogado, ainda vou ser advogado. A gente lembra quando ele passou no vestibular, a gente comemorou ele fazer vestibular à noite, muito bonito, eu lembro da formatura dele, eu devia ter uns 14 anos. E aí ele se formou e pra gente... Acho que uma base familiar que eu tive muito forte foi a educação. Então, meu pai, apesar da grana curta, sempre fez questão de pagar a melhor escola do bairro.
Então, a gente não tinha dinheiro para muitas coisas, mas para educação tinha. Eu estudei em boas escolas, sabe? E aí a gente cresceu nisso. O que meu pai pedia pra gente, que era exigido? 1, estudar. 2, o esporte. Aí o esporte entra na minha vida por uma obrigação no início, né? E 3, tentar fazer um idioma que entrou mais tarde por questões de grana. Então, eu percorri ali... Fiz tudo que você possa imaginar de esporte, que eu era muito inquieta e acabei me apaixonando pelo vôlei quando eu tinha acho que 13 para 14 anos e me apaixonei mesmo. Então eu fui treinar e fui federada. E o vôlei diria que foi o protagonista da minha história no ambiente corporativo, porque jogando vôlei eu ganhei uma bolsa para jogar nos Estados Unidos, que eu jamais poderia. Dakota. Em Dakota Wesleyan University, E eu ganhei uma bolsa que a gente chama do full ride. No primeiro ano, sim, você tem 4 anos de faculdade lá. No primeiro ano, no teu freshman year, e geralmente eles te dão 25% de bolsa. Eu não tinha a menor condição, gente, assim... Ou era tudo ou era nada. Meu pai tinha grana da faculdade, da passagem, mas não era todo ano. Eu venho para o Brasil a cada 2 anos. Eu ficava sem ver a família e sem falar. E eles me deram um full ride no primeiro ano, no freshman year. Que é muito raro, porque é uma aposta numa pessoa que está entrando e quando eles te dão, eles não podem tirar. Então eu tive os 4 anos de full ride, numa responsabilidade muito grande, porque geralmente só tem 2 full rides por time. Você tem bolsa de 25, 50, 75 e a de 100% só tem 2 e geralmente eles dão no teu senioria. Depois que você se comprovou e tal, no teu último ano de faculdade você não paga. E eu ganhei ali no primeiro ano. Então fui para lá, fiz faculdade e na faculdade eu achava que eu ia trabalhar com esporte. Inclusive falei pro meu pai, eu nunca vou ser do ambiente corporativo. E eu fui fazer psicologia do esporte, era assim, eu tenho uma questão de pessoas, de gente, né, e achava que eu ia por esse lado. Até que num momento à noite, eu não tinha muito tempo, assim, a gente estudava e treinava 6 horas por dia. Eu tinha que fazer uma matéria à noite, porque no horário da grade, à tarde, eu estava treinando, e a única matéria que tinha era psicologia organizacional. Eu lembro que eu ainda falei assim, coloca essa porcaria aí, porque era o horário que eu tinha que fazer. E eu entrei e eu me apaixonei, foi ali. Eu olhei para aquilo ali, o professor faz toda a diferença. Quando ela começou a falar, eu falei, eu me vejo fazendo isso. E aí minha cabeça começou a mudar, eu comecei a olhar a administração, eu comecei a entender o que era o ambiente corporativo, que eu falava que eu não queria, eu nem sabia o que era, gente, porque eu não tinha referência. Meu pai não é de ambiente corporativo, a minha mãe não é do ambiente corporativo, por que eu falava que eu não ia para o ambiente corporativo? Eu não tinha referência para falar isso. E aí eu fui olhar, o que é isso? O que é esse ambiente corporativo? O que são esses executivos? E eu falei, eu quero estar ali, é isso aí que eu quero fazer. E foi assim que começou. Voltei para o Brasil... Casei rapidamente. Que idade você tinha nessa época? Quando eu voltei para o Brasil, sim. 22 anos. Casei no ano seguinte, me apaixonei e casei. Obviamente não deu certo. O Duane me viu casada ainda. Não sei se pegou minha separação. Pegou sim, também. Sim, acompanhei. Me separei, aí eu casei e engravidei. Casei, 6 meses de casada eu engravidei. E aí eu fiquei casada 7 anos, me separei. E aí, gente... Sua filha Natália. Da Natália, mais velha, que hoje tem 29 anos. E aí eu olhei, ali a minha vida desabou, porque eu não estava profissionalmente estabelecida, saí de um casamento em que eu não me bancava, minha vida estava começando numa separação que não foi difícil do ponto de vista de relacionamento, mas de grana foi. E aí eu tinha que pagar a escola, pagar aluguel, pagar todas as contas. Eu fui morar num apartamento de 16 metros quadrados com a minha filha naquele momento, porque eu não abria mão de pagar a escola. Não queria mexer com ela da escola. Já vinha dos teus pais. Vinha dos meus pais. Eu sabia que aquilo ali me levou a algum lugar. Sim. E falei, não quero tirar ela da escola. E você tinha um papel estratégico já em RH nessa época. Eu assumia... Você tinha uma liderança, mas não era uma liderança com poucas responsabilidades. Eu me lembro que você teve que equilibrar vários pratos. Muitas coisas. E aí a minha família foi fundamental. Meu irmão, assim, eu tenho uma gratidão, porque eu assumi minha primeira gerência, eu sabia que o que eu estava naquele momento não me representava. Eu falei, isso aqui é o começo da minha trajetória. Então, assim, a gente vai virar esse jogo. Eu falava isso para minha filha, a gente não tem grana nenhuma agora, não tem grana para Natal, mas esse jogo a gente vai virar. E aí o meu irmão me ajudou, sim, muito. Meu irmão ia lá para casa fazer dever de casa com ela porque eu estava viajando, sabe? Dia das mães na escola, ia meu irmão com a minha mãe. E, assim, ele ocupou um espaço e me ajudou muito. E aí minha carreira deslanchou. E aí você começa a fazer o que você ama, você tem o apoio da família. Minha filha, eu sempre falei para ela assim, eu não tô com você presencialmente, fisicamente, mas eu tô no coração, Isso a gente sempre falou. E aí a vida foi. Não, Duane, assim, Kátia, obrigado, porque já começar nesse RPM aqui, né, de coração aberto, porque era o que a gente tava falando antes aqui. Ninguém sabe, às vezes, da jornada, né? Você abriu o podcast, Duane, dizendo, você está aqui a VP de gente do Carrefour. Mas espera aí, como é que chega lá, né?
E aí, Foi e aí muito você já difícil, começou com esses detalhes. Muito rico. Obrigado, viu? Imagina. Kátia, me lembro, assim, coisas que eu vejo ao longo da sua carreira, eu já via na Kátia de 20 e tantos anos atrás, né? Como é que foi para você, a partir do momento que você olhou, é isso que eu quero fazer, como é que foi para você colocar as suas opiniões, ocupar o espaço, porque personalidade você sempre teve, né? Sempre foi uma pessoa que tinha um olhar para determinadas coisas e gostava de colocar aquilo em prática. Como é que foi descobrir esse espaço de colocar as suas opiniões, suas visões em prática? Fiz tudo errado, né, no início. A verdade é essa, porque eu acho que tinha a questão de eu me provar num ambiente predominantemente masculino e sem saber fazer como, né? Então, e aí, por isso que eu amo fazer o Ela hoje, que a gente vai falar depois dele. Porque eu não sabia como fazer. E muitas vezes eu brigava, que é a pior coisa que você pode fazer hoje, né? Então, eu acho que a personalidade forte e querer dar minha opinião, sabe? E ter o outro ponto, que eu fui atleta de um esporte, gente, que você não pode deixar a bola cair no chão. Você depende do outro. Eu não posso pegar a bola, sair correndo e fazer o gol. Eu preciso passar a bola. Então, apesar dessa personalidade forte, eu sempre soube que era o poder do time, né, e de uma turma junto, de uma galera que se entende, que me faria chegar, ou a empresa chegar, ou o departamento chegar onde eu queria. Mas muitas vezes a minha personalidade forte não deixava aquilo atuar daquela maneira. Então eu demorei muito para entender, e muita terapia para você poder entender o que você faz, porque não tem como separar a vida pessoal da vida profissional, e na vida pessoal eu era uma fighter, eu estava brigando pelo meu espaço na vida pessoal, sem estabilidade financeira, com uma filha para criar. Então eu saía do trabalho e a minha realidade era uma realidade de falar de luta, de falar, aqui eu não venci ainda. Então, eu brigava pro meu espaço ali, brigava pro meu espaço aqui, eu virei sobrevivência. Sobrevivência. E tem um pouco disso, assim, se você me apertar, eu vou partir. Hoje, obviamente, na maturidade, com a terapia e tal, eu consigo respirar fundo. No passado, se me apertava, eu partia para cima, porque você não vai fazer isso comigo aqui. Levava uma cortada, Duane. Levava uma cortada, Então foi muito difícil, viu, Duane? Eu acho que eu deixei até de fazer alguns elos que eu poderia ter feito com muito mais facilidade. Hoje eu entendo a diferença da influência, como você se impor, que naquele momento eu não entendia. Então eu demorei muito tempo para navegar nessa questão de trazer quem eu sou, o que eu penso, como é que eu agrego valor e respeitar o momento do ambiente que eu estava vivendo. Esse é um lado, né? O lado das opiniões e o lado das convicções, porque aí no final do dia, né, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente vê os desafios que a gente tem para superar, né? E de onde vem essa energia de convicção de que o futuro seria melhor, o futuro estava sendo construído? De onde vem isso na tua família, nas tuas origens? Eu nunca tive dúvida disso. Olha que interessante. Eu não sei porque eu sempre acreditei que quando a gente ama, e eu tive muita sorte nesse sentido, de eu amar o que eu sabia desde cedo o que eu queria fazer, né? Podia ter demorado um pouquinho na faculdade, mas eu descobri, eu falei isso aqui. Então, eu consegui ter o foco, né? Que é difícil hoje para muitas pessoas. 2, eu sabia que se eu me dedicasse àquilo, genuinamente me dedicasse, eu conseguiria. 3, eu sou extremamente competitiva. Então, não é só me dedicar, eu queria ser a melhor. E eu sabia que essa combinação de fazer o que eu gosto, de me dedicar e de querer ser a melhor... Imbatível. Questão de tempo. Ela ia chegar onde eu queria, sabe? Era uma questão de tempo e era uma questão de eu estar aberta aos aprendizados da vida. Que eu estava, a humildade de falar... Cara, fiz uma besteira aqui. Como é que eu recuo? Eu tenho isso de falar, de pedir desculpas, de olhar para o meu time. Semana passada eu estava irritada com o meu time. Pedir desculpa para ele, se juntar com ele e falar, que eu estava extremamente irritada, desculpa, vamos rever. Eu tenho isso, então eu sabia que essa combinação... Eu não sabia que eu ia chegar aqui hoje, mas eu sabia que eu seria número 1 de uma empresa um dia, porque eu queria isso e eu estava com foco nisso, sabe? Maravilhoso, hein, Du? E a tua carreira, assim, como é que você... Depois da UCI, enfim... Depois da UCI, eu saí da UCI... Só multinacionais. Só multinacionais. Eu saí da UCI por grana. E foi o único movimento de carreira que eu fiz financeiro. Porque eu recém-separada, a UCI, eu amava aquela empresa, uma empresa genial de se trabalhar, com um produto maravilhoso. Fala o que a UCI faz. A UCI é uma empresa que ela faz entretenimento. Então, ela é uma empresa do ramo de cinema, né? Então, ela
ela traz os principais filmes, ela tem os espaços do UCI Cinemas e ela traz... Foi lá que a gente se conheceu, trabalhando 23 anos atrás na UCI Cinemas. Startup, naquele momento, tinham 2 lojas, eu fiz startups de 7 lojas, naquele momento a UCI tinham 2 cinemas em 2 cidades, que era Recife e Curitiba. A gente fez o startup do Rio, São Paulo, Salvador. Gente, e eu te contratei pro do Rio, né, Duane? Menino, para ser gerente júnior. Na Barra da Tijuca. Gerente júnior. Isso é cinema de New York, na Barra da Tijuca. E a Kátia foi sincera comigo, porque eu era uma aposta. Os outros gerentes eram pessoas já tinham uma formação acadêmica, já tinham uma experiência em entretenimento e eu não tinha. Vinha do ramo. Só que lá, fisicamente, era uma área muito grande. Tinha que andar muito. E ela falou, olha, você tem todos os skills aqui. Mas eu não tenho certeza, né? Se você é jovem, você vai dar conta. Então, assim, você topa entrar aqui e se muito jovem, o mais jovem que a gente contratou. E aí a gente vai avaliar. Então, eu entrei inseguro, mas ao mesmo tempo também querendo fazer aquilo. Então, eu era uma pessoa assim, menos preparada do que os demais ali para estar naquela posição. E isso foi um trunfo para mim. Assim, na verdade, eu depois... Eram 5 gerentes naquele... Eram 5 gerentes por causa dos turnos. Maior cinema da América Latina. Vamos lembrar de tudo isso, porque é importante essa representatividade. 1 milhão de espectadores em 7 meses de operação. Nossa. Maior cinema da América Quantas Latina. Salas? 18 salas. Então, era o maior complexo... Simultâneas, né? Simultâneas. O maior complexo que tem na América Latina, do Brasil. Todos os olhos estavam naquela operação, né? Naquela ocasião, ele era um dos maiores cinemas do mundo. Naquela ocasião, porque existia uma migração dos cinemas individuais para multiplexes, né? Para várias salas. Então, em algum momento, 18 salas de cinema com esse público era um dos maiores do mundo. Ninguém nunca tinha operado isso. Isso é muito legal, porque o que eu tenho hoje dentro da empresa que eu estou, ninguém nunca, você não tinha uma referência de falar, deixa eu ir ali aprender como é que se opera 18 salas. Não tinha. Então, isso foi muito legal. E a gente é do zero, assim, desde que você botar o cinema fisicamente de pé, até você contratar o primeiro funcionário, treinar. E o Duane veio no nível gerencial, que a gente contratou como gerente júnior daquela mega operação que os olhos do mundo estavam voltados para ali. Mas eu fui muito feliz, de verdade. Eu trabalhei numa felicidade, era um time que a gente tinha ali muito legal. Só que eu cheguei no momento da minha carreira, eu já era número 1, não tem vaga de diretor, não tem diretora de RH. Eu olhava para cima na minha ambição e falava, eu não tenho para onde crescer e financeiramente eu quero mais também, tem isso. E aí veio o boom do telecom. E aí você fala de dobrar o salário, a TIM me tirou de lá triplicando o meu salário. Falou, vem pra cá, 3 vezes mais. Uma pessoa que morava, eu falei pra vocês onde eu morava, em alguns momentos daquela minha vida eu trocava conta, pagava conta de luz, aí pagava conta de gás, porque o dinheiro não fechava. O dinheiro do condomínio, do aluguel, da escola, mas da moça que me ajudava, que eu precisava, não fechava no meu salário. E aí eu fui pra telecom, confesso que não foi uma das minhas melhores passagens, porque eu troquei por grana, não fiz todas as avaliações, mas com 10 meses de TIM, a Nokia me contratou. E aí eu fui muito feliz. Eu fui 8 anos de Nokia, 5 expatriações, e aí eu fui para o mundo, a carreira que eu queria, um match total com a cultura da companhia. Me dói ver, eu peguei os anos dourados, eu peguei, né, a decadência, quando a Nokia começou a cair, eu já estava na Finlândia, eu estava expatriada na Finlândia naquele momento, numa posição global que eu queria muito. Então foi assim, a minha carreira, os anos da Nokia, eu digo que foi a Nokia que trouxe essa carreira internacional. Detalhe um pouco mais isso pra gente, como é que é ser expatriado, com uma tua filha, primeira sozinha. Expatriação com filha, isso que eu ia perguntar. Sozinha. Então, eu entrei na Nokia como uma gerente, era São Paulo, foi aí que eu fui transferida, eu estava no Rio, fui transferida de São Paulo, aí todo mundo já falou, nossa, você vai com uma filha sozinha, sem referência, sem ninguém, vou com uma filha sozinha, a gente se vira lá, faz amizade com a vizinha, minha cabeça era essa, assim. E a gente vai, passei por muitos perrengues, muitos, vocês não têm noção, vários, com ela também, doente. Uma vez eu fiz uma viagem para Manaus é longe pra caramba, não tem voo toda hora, cara, chego em Manaus, aterrisei, a escola liga e fala, olha, a Natália levou um tombo, tá indo pro hospital. Não dava tempo, eu não tinha o que fazer, eu liguei pra minha mãe e falei, pega a primeira ponte aérea, pelo amor de Deus, e vai para o hospital, porque até eu conseguir um voo de volta para Manaus. Então, esses são os perrengues que a gente passa. Porque nessa ocasião você estava em São Paulo, sua família no Rio, e você viajando para Manaus, e a Natália sofreu um tombo em São Paulo. Sofreu um tombo na escola em São Paulo, e a escola liga, exatamente. E aí, eu de gerente de São Paulo, eu virei Brasil, aí eu virei Cone Sul, aí você vai subindo, né? Aí vem a expatriação para o México, aí eu virei Latam, virei Américas, tomei Américas inteiro, até que chegou um vice-presidente australiano, virou para mim e falou assim, Kátia, sua carreira está encerrada aqui.
Aí eu falei, como assim? Ele falou, você não vai para lugar nenhum se você não tiver uma posição global. E global era sentar na Finlândia, gente. Aí eu confesso que me deu um frio na barriga. Ele falou, sim, eu não tenho mais para onde botar você. Você vai navegar aqui, ó, de um lado para o outro, enquanto você não tiver... Ninguém na Nokia vai te dar uma posição do que você quer. Sempre em RH? Sempre RH. Eu tive a oportunidade de sair, e engraçado, eu posso contar depois numa das empresas que me botou até num programa chamado GM Accelerator para ser GM, e eu falava, eu não vou ser GM, que eu amo o que eu faço. General Manager. General Manager. Aí eu fiz o programa inteiro, no final eu falei, eu avisei que eu não ia ser GM, que vocês me mandaram esse programa. Mas sempre em RH, eu amo RH, eu acho que eu agrego valor em RH, acho que falta referências boas em RH, e eu curto. E aí eu pensei, sentei com a minha filha. E aí naquele momento, olha que coisa interessante. Eu já pensando numa carreira muito mais internacional, eu fiz o movimento de botar a Natália numa escola internacional, bilíngue. Falei, é o momento. Eu falei, porque ela não é só pelo idioma, porque o idioma você pode pagar um curso, mas eu quero que ela veja os amiguinhos indo e vindo. Essa coisa de ter o laço de amizade de 20 anos. Cara, eu acho legal ela começar a olhar isso. Pois eu matriculei a Natália. Aí começou as conversas com a Nokia para ir para a Finlândia. Um ano depois eu fui expatriada para Helsinki. E aí eu vou com ela. E aí, eu vou ser sincera, ela estava muito mais adaptada. Helsinki, gente, pode ser lá o fim do mundo que todo mundo fala, mas tudo funciona. Tudo funciona. As crianças vão para o ponto de ônibus com menos 28, ônibus público, que não tem ônibus escolar, esperar o ônibus passar com 6 anos de idade sozinhas. Então eu falei, aqui na Finlândia, para quem já fez outro país, e a gente foi... fiquei 2 anos e meio, e o que mais de incrível aconteceu na minha vida, obviamente depois de toda a experiência profissional, foi que eu encontrei o amor da minha vida trabalhando na Nokia na Finlândia. Conheci meu marido Richard, e aí eu estava separada, sei lá, 10 anos. Eu brinco pro meu marido que ele estava separado há 2 e eu há 10. É super unfair falar que eu levei 10 anos para encontrar minha alma gêmea, ele só levou 2. Não pode isso. Mas eu sempre olhava, um exercício que eu fiz quando eu me separei, fazendo terapia, foi que eu botei num papelzinho, e isso é uma história interessante. Eu escrevi num papel tudo que eu queria num relacionamento, o que eu poderia flexibilizar e o que eu não queria. E quando eu encontrava alguém que caía no não queria, era oi, tchau. Não vou nem deixar me envolver, porque assim, não vai rolar isso, eu não quero mais no relacionamento. Quando eu conheci o Richard, tudo que eu queria, que eu abria de cabeceira, eu olhava e falava, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. Eu falei, não tô acreditando, esse cara pode ser o cara que eu até penso em casar, porque eu não pensava mais. Você sabe que depois da gente namorando uns 3, 4 meses, ele tinha o mesmo exercício, e ele me falou, foi ele que me falou. Ele falou um dia, falou, eu tenho que te contar uma coisa. Depois que eu me separei, ele fez o mesmo exercício, e você todos os meus boxes. Eu falei, você também tica todos os meus boxes. Olha que coisa incrível. Incrível. E aí a gente fez o namoro de ponte aérea Helsinki-Londres, né? Que ele é britânico, estava em Londres, eu conheci ele em Helsinki. Encontrou o Rodrigo Hilbert dela e o Richard encontrou a Fernanda Lima dele. Olha aí, que chique. Olha coisa mais chique. Em Helsinki? Não, em Helsinki. Em Helsinki. Yes. E aí, depois de namorar um ano, acho que tinha um ano, a Nokia então veio com o meu próximo job rotation, que eu queria, by the way, eu tenho que falar isso, estava marcadinho lá, eu queria ir para a Ásia, liderar uma unidade. Quando eles vieram, e a Nokia já estava começando a declinar, eu falei, agora eu vou priorizar a família, não dá. A gente estava namorando sério, não morava junto porque estava em país separado. Ele tique todos os boxes, quer dizer, não ia ser fácil encontrar eu achei que era o momento. Assim. Eu falei, dá para eu nesse momento recuar da carreira. A minha filha Natália estava indo para a faculdade, ia sair de casa, queria fazer faculdade em Londres. O Richard tem 2 meninas do primeiro casamento que ele tinha guarda. Então são 3 anos. Naquele momento a Natália tinha 17, a Laura com 15 e a Jéssica com 13. Aí eu falei, não dá, eu queria ficar baseada em Londres. E aí a empresa falou, Kátia... Só um parênteses, as filhas do Richard moravam em Londres? Mora com ele em Londres, Entendi. Morava com ele, tinha guarda, morava com ele. Tinha um outro desafio também para o casal, né? Tem um desafio enorme. Como tirar as meninas da realidade de vida delas e a Natália também. E com a mãe, que era presente lá, né? Então, assim, tinha uma logística que não era tão fácil. E aí eu falei para a Nokia, eu quero nesse momento investir na família, fui super sincera. O Richard, ele era Microsoft naquela época, não tinha como ser expatriado e para ele era difícil. E eu pedi para ficar baseada em Londres, e aí a Nokia falou, você faz a mesma função em Londres, beleza. Só que é o seguinte, na Nokia, a cada 18 meses eles me davam um job rotation. Fazer a mesma função... Eu adorei no início, gente, depois de 6 meses eu estava entediada demais. E aí não tinha o que fazer, porque eles falaram, não tem o que fazer com você. A única função que tem você quer sair de UK? Não quero. E aí eu me abri para o mercado.
Sim. Me abri para o mercado, tive algumas propostas legais, aí veio o grupo BAT, o British American Tobacco, no Brasil, Souza Cruz, com a seguinte proposta. Quando eu lembro que eu estava entrevistando para P&G, que era até na mesma rua da BAT. E o headhunter que eu conheço muito daqui do Brasil falou, queria que você fizesse uma entrevista na BAT. Ele estava conversando comigo. Eu falei, mas na BAT, gente, eu sou atleta, eu não fumo, não bebo até hoje. Ele falou, agora você vai. Porque você falou para mim, quando você estava olhando o mercado, que o que você queria era uma empresa estável e uma cultura legal. Você não falou do produto. E eu agora, você vai lá fazer essa entrevista. E eu fui. E quando eu saí de lá, vocês não vão acreditar, que eu me liguei pro meu marido, ele falou, e aí? Eu falei, se eles fizerem uma proposta, é aqui que eu trabalho. Porque a cultura da BAT é incrível pela dificuldade de atrair talentos por trabalhar com tabaco. Eles têm uma cultura incrível, estabilidade financeira na época tinha, e eles fizeram um terceiro ponto, que foi quando eles me pegaram. Eles falaram, eu queria voltar para a vida de expatriada, meu marido estava de saco cheio do ambiente corporativo. O Richard é um executivo frustrado, ele ficava pela grana, tomou coragem e falou, vou fazer uma transição de carreira, vou abrir minha empresa, você pode sentar onde você quiser. E a BAT falou, vem pra cá, você vai ficar 2 anos em Londres, depois de 2 anos você vai ser expatriada. É o pipeline de RH. Falei, fechado. Lógico. Fui. Depois de 2 anos eu não esperava que eles iam me mandar pro Brasil, né? O presidente me chamou e falou, preciso que você volte pro Brasil. Aí era a crise de 2014, precisa de uma brasileira lá que entenda o mercado. Eu vim para ficar 3 anos, era o que era para ficar 3 anos. No finalzinho do 3º ano, a United Health, que comprou a 1.039 hospitais, começou a conversar comigo. E aí volta a tua paixão de falar, a minha vida inteira eu quis trabalhar com esporte e saúde. E nunca aconteceu. Eu quase saí da Nokia para trabalhar na Adidas, quase. Uhum. Aí eu falei, eu vou arriscar. Eu vou ficar, porque eu quero muito trabalhar com saúde. E foi assim, aí eu pedi demissão da Souza Cruz no Brasil, do contrato de expatriada, e assumi a posição de VP da United Health para fazer a integração da AMIL com os 39 hospitais e a conexão com os Estados Unidos. Qual o tamanho da companhia? Qual delas? Da United Health. Nossa, 49 mil colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. Uma empresa que não para, porque o hospital não fecha, 24 horas no ar, uma operação extremamente complicada. Uma operação que você tem que juntar, né, o plano de saúde, que tem uma filosofia diferente de hospital, né? Como é que você olha para isso? Numa missão linda, que você está ali para salvar a vida, né? Para trazer uma experiência do paciente a melhor possível. Então, é a maior empresa de saúde que tem no Brasil ainda. Então, eu fiquei 3 anos fazendo essa integração de como é que você sai de uma empresa familiar a 1.000. Uhum. Como é que você junta essa cabeça de operadora, de seguradora com o hospital, né? A seguradora está ali para te trazer uma saúde, mas para evitar custo no plano de saúde. O hospital quer que você fique internado, são beds que você que está ali na... Então, assim, como é que você junta esse negócio para trabalhar? E num propósito lindo, que era o propósito de trabalhar com saúde. Aí fui trabalhar com o Cláudio Lotenberg, também foi um super desafio, muito legal. Eu amei trabalhar com ele, com um comitê executivo, um time de primeira linha, que a United Health contratou. Ela tirou todo mundo da 1.000, contratou um time de primeira linha para tocar. Isso que eu ia te perguntar, Kátia, nessa tua jornada toda, quanto que mudou o RH entre operacional e estratégico? Porque hoje o RH ele tem uma importância muito maior nas empresas do que antigamente, né? A gente está falando de 20 anos aqui de carreira. Dá uma pincelada nisso pra gente. Mudou muito, porque eu acho que o que veio pro jogo hoje são 3 palavrinhas mágicas que a gente não usava muito no passado. Que primeiro é cultura, que você podia até usar, mas você não entendia muito como fazer, de maneira profissional, como é que você faz uma transformação cultural. E sem isso, você não caminha. Então, essa palavra entrou no jogo para tudo hoje. A segunda palavra que a gente fala muito hoje é de engajamento, que não estava no jogo, e a terceira é de inclusão. Então, quando você olha para você não falava de sim RH no passado, eu estava lá. Então, o que você falava? Você falava de eficiência e produtividade, porque, obviamente, eu tenho a maior linha de um P&L, mais pesada, né? Os custos estão ali. Então, você olhava para o RH muito do ponto de vista de eficiência e produtividade, muito do ponto de vista de fazer o básico, que é toda a parte de folha, né? Departamento pessoal, benefícios, como é que você cuidava ali. E era isso. E aí, se você pegasse um RH um pouquinho mais estratégico, ele ia falar de liderança, treinamento e desenvolvimento. Então, quando você olha para hoje, em que a gente está falando o tempo todo de transformação cultural, e olha, foi isso, de fato, que pegou lá na Nokia lá atrás. Eu tenho umas histórias muito interessantes da Nokia, porque
Eu lembro que a gente tinha um desconto no telefone, então na minha casa, eu sou uma pessoa que quando eu entro na empresa, eu abraço a empresa. Quando eu estava na UCI, você ir no Cinemark era morte, né? De jeito nenhum. Você pode ir dirigir mais em um período... Podia sair antes lá o filme que você não ia. Não. Cinemark é Cinemark. E a Nokia era Nokia, todo mundo tinha celular Nokia, eu comprava dentro da empresa, até que um belo dia, no Natal, já nos finalmente, eu tenho... As meninas, as duas mais velhas, falaram... Eu me negava a dar um celular da Apple, e as meninas falaram, esse ano a gente então quer dinheiro. Para quê? Porque a gente vai juntar para comprar o celular da Apple. Quando elas falaram aquilo, naquela geração nova, sabe quando acende uma luz vermelha de falar, gente, tem alguma coisa aqui, porque... Vamos ficar para trás. Não, com o brainwash que eu tinha em casa, que eu falava da Nokia 24 horas por dia, eu amava essa empresa. E não adiantou? Então, e aí eu peguei isso. E foi muito legal que nessa época eu cuidava globalmente de talento, cultura. Não se falava cultura, mas se falava talento, treinamento, desenvolvimento, não vou lembrar o outro nome que tinha. E o CEO chegou para mim e falou, Kátia, a gente precisa deixar de ser uma empresa focada em product, para ser uma empresa focada em consumer. Tá? E a Nokia, uma empresa de engenheiros, era literalmente isso. É o quanto esse produto aqui dura 10 anos, pode cair de um prédio de 20 andares que não quebra. Né? Era produto. E a gente ficou patinando ali, sabe? E eu para entender o que é isso. Que imagina, gente, eu fui criada na Nokia pensando em produto. Até que um dia ele falou assim, Kátia, a Lego naquele momento tinha saído da lama, estava subindo. Ele falou, eu queria que você fosse entender o que a Lego fez e marcou um horário para conversar com o CEO da Lego. Fui lá para Copenhague, lá para Dinamarca, e aí esse cara falou para mim uma coisa que eu guardo até hoje. Sentado na frente dele, ele falou, Kátia, tá vendo aquele prédio ali fora? A gente tinha uma sede da Lego e tinha um prédio à parte. Ele falou, pois é. A gente só sobreviveu por causa daquele prédio, porque eu tive que montar aquele prédio e quase fazer um spin-off. Eu juntei um time ali, porque todo mundo que eu contratava e o que eu colocava aqui, você, RH, não me ajudava. Porque você não queria mexer na política salarial, que tinha que ser igual, na avaliação de desempenho, que tinha que ser igual, na avaliação de talento, que tinha que ser igual. Então, a pessoa vinha, ficava frustrada e ia embora, aí a gente culpava a pessoa. Falava, não, fulano não se adaptou, não sabe a cultura da Lego, foi embora. Ele falou, depois de 6 meses, eu falei, a gente não vai sair do lugar, a gente vai quebrar. Então, ele abriu e aí ele construiu o Lego Innovation. E ele falou, depois que isso aqui começou a rodar, eu comecei a trazer para cá. Daí eu voltei para a Finlândia. Mudou o cenário, mudou a vibe. Mudou o jeito de olhar. Que um RH tradicional, quando eu voltei, e era eu, tá, gente, naquele momento o RH tradicional. Eu fui criar. Quando eu voltei para a Nokia e discutindo com o CEO, eu falei, a gente está fazendo tudo errado. Tudo errado para mudar, assim. E aí mas já era tarde demais. Não deu tempo. Tecnologia não tem como, assim, é muito difícil. Sim. Então, o RH vem disso, de você ter, e isso me chama muita atenção hoje, de você olhar movimentos de mercado. Por exemplo, a estratégia de RH que eu desenhei para a integração Carrefour e Big, e vamos lembrar que eu desenhei essa estratégia de RH em fevereiro, mais ou menos, né? O CAD saiu em junho. Eu hoje estou com outra estratégia de RH, apresentei para o board. Porque eu fiz uma estratégia de RH para integração, que eu olho e falo, já pegou e já está indo. Agora eu tenho que olhar a digitalização. Então, esse olhar de você olhar os movimentos de mercado e se antecipar, que foi o que eu não consegui fazer na Nokia, eu e todo o time executivo, foi um aprendizado enorme para a minha carreira. Eu falo que a gente aprende muito mais nos failures, né, do que nos sucessos. E eu olho para aquilo ali, eu olho um comportamento hoje, na minha cabeça aqui no meu chip, eu falo, esse comportamento é de Nokia. Senão vai levar a gente para frente, sabe? Kátia, esse exemplo seu é muito importante porque outros mercados, né, mudaram nessa época e algumas empresas se posicionaram muito bem nas mudanças de mercado e outras não tanto, né? E muito em função dessa questão cultural, desse mindset da empresa. Tem, por exemplo, como você falou, de engenheiros, né, olhava o produto sob uma perspectiva e uma outra empresa passou a olhar o consumidor por uma outra lente. E então, esse depoimento que você trouxe, né, de tentar realmente não misturar a inovação, o que precisa ser modificado com aquilo que já existe, aconteceu com muitas empresas. Aconteceu com a Blockbuster no mundo, aconteceu com o mercado fonográfico. Kodak, o Carrefour hoje é num prédio da Kodak. Pois é. Então, assim, se você falando para os empreendedores, somos aqui uma rede de empreendedores internacional e no Brasil 1.000 membros, né, que tem lá seus negócios, coisas que deram certo e que são parte do resultado da empresa hoje e coisas que precisam ser modificadas agora para que o futuro continue sendo promissor, né? Do ponto de vista de gente, assim,
quais são os skills, quais são as atenções que a empresa precisa ter para continuar no mesmo pace de crescimento? Então, aí eu vou pegar, sabe os 3 pilares que eu falei, que a gente fala de cultura, engajamento e inclusão? Eu vou pegar na inclusão. Porque se você não conseguir trazer pessoas que pensem diferente, eu estou falando da inclusão só do ponto de vista do pensar, porque a gente pode levar para qualquer ramo da diversidade aqui. Se você não conseguir trazer isso e genuinamente ouvir essas pessoas, você não vai para frente. Porque, gente, quem está aqui no topo, né, que é a gente, eu não tenho... Uma coisa que eu amo fazer na página que eu tenho do Insta, Talent Talks, é que eu consigo ter acesso a todo mundo. A galera que fala para mim no Talent Talks, eles falam umas coisas que se eles cruzarem no corredor, eles não vão falar. Porque ali parece que eu sou igual a todo mundo. Anonimizado, que ótimo. Né? E eu consigo ouvir, eu falo, tem um negócio aqui, sabe? Quando você fala, tem uma coisa aqui. E eu acho que esse papel da inclusão, de um olhar mais amplo, que é inclusão de tendências, de estratégia de negócios, de posicionamento, de pessoas pensando diferente, de pessoas que vêm de áreas diferentes. Essas discussões que precisam acontecer dentro da organização, a gente precisa incentivar. E a gente tem que entrar nessas discussões com o ouvido muito aguçado para ler o que está nas entrelinhas. Porque muitas vezes o que eu tenho aprendido muito, e também através do Talent Talks, é que muitas coisas que eles trazem para mim, eles nem sabem direito o que eles estão falando. Sabe aquela coisa que eles não sabem elaborar? Não está empacotado. Não está empacotado, eles falam. E aí, se você não está aguçado para falar, tá aí, ó, tem um negócio aí que eu não estou vendo. Então, Exemplos. Eu dou vários exemplos. Deixa eu ver um exemplo bom aqui Vou dar um exemplo bom. Eu uma vez, eu ouvi, eu não sei o que foi de conteúdo que eu fiz, uma pessoa voltou para mim de uma maneira ríspida e falou, você não entende nada do que está acontecendo no ambiente digital. Aí eu peguei no privado, tirei dali, joguei no privado e falei para ela, a minha primeira, assim, eu já falei, quando eu sou atacada, né, a primeira é falar, quem não entende é você, quem é você para falar de mim? Eu fui pro privado e falei, eu de fato não entendo e do que você está falando. E ela trouxe uns elementos que daí eu falei, a minha estratégia de RH hoje está furada já. Olha aí. Porque ela está falando umas coisas que eu estou começando a ver a onda, o tsunami está vindo lá embaixo, sabe? Você fala, essa onda está vindo e eu posso surfar ou ela pode me derrubar. Eu preciso... Então tem coisas que você pega assim, que eu pego... Sabe quando você olha e você fala, está acontecendo ali, ó. E a gente tem que olhar para aquilo e falar, como é que eu faço disso uma coisa bem legal para a organização? E eu acho que esse é o papel do RH hoje, nessa conexão de falar para um CEO, sabe aquilo que aconteceu na reunião? Puxa, você não deu voz para aquela pessoa que tocou isso aqui. Sabe que está na hora de você, sabe esse movimento que a gente vai fazer com esse executivo? O executivo B vai ficar enciumado. Isso não vai ser legal para a gente. Sabe esse papel? Então, sai muito do papel, ok, tá a estratégia, tem um processo montado, tá tudo lá, eu estou olhando eficiência, estou entregando KPIs, mas não é mais isso. O jogo não está aí mais. Tá? O jogo é olhar e você falar como é que está essa cultura, e cultura é uma coisa muito difícil de falar, porque ela não é tangível, né? Eu sempre falo que a cultura, primeiro ela começa com quem você é. Eu contratei você para trabalhar aqui do jeitinho que você é, beleza. Mas na hora que você entra aqui, você assinou um contrato nessa organização que você, do jeito que você é, vai representar tudo isso dessa forma. E que forma que é essa? E se a gente não consegue fazer esse contrato, né, a gente não consegue falar da cultura. Então eu sempre falo, quais são, de maneira muito simples. Outra coisa que eu faço no RH é tira esse RH ZEIS. Não quero ninguém falando em termos de RH. Isso é muito chato. Então, como é que eu faço de maneira simples que a pessoa lá da ponta, um caixa, entenda o que é cultura e um alto executivo entenda? Então, esse trabalho que a gente faz de dia a dia, que eu acho que faz toda a diferença do RH de hoje. Kátia, eu vi um vídeo teu do Talent Talks, me chamou muito a atenção, que você falava dos 15 sinais de um líder ruim. Não, foi uma eu achei o máximo aquilo, porque... Ruim ele não sabe. E ele não sabe ainda, né? Eu fui lendo aquilo assim... Não, ela fez assim, ó. Tá aqui, ó. Foi doendo, assim... 15 itens, vamos ver quantos você tica aí do teu chefe. Eu fiz e daí a pessoa... Não, legal. O cara sabe te ouvir, o cara é fofoqueiro, o Isso cara aí. cumpre o que falou.
né? E foi indo. Eu falei, meu Deus, mas olha, se fizer uma enquete dessa mesmo dentro das empresas, Exato. ninguém tira 10 também, né, Kátia? Não tira. E é por isso que eu gosto de fazer a página. É muito legal, porque alguns falaram pra mim, porque eu mandei eles fazerem 2 scores, o seu, né, e o do teu chefe. Eu falava e falava, vai marcando aí. E ganha quem tiver no final 0-0. 15-0 é péssimo aqui, que você marcou os 15 dos piores sinais. E a galera no final falava, nossa, eu não tinha percebido, mas o meu chefe é 14-0, 13-0, né? E eu acho que aí, gente, é o que eu falo da gente viver com intencionalidade e consciência. Porque ninguém é perfeito. Se eu olho para aquilo ali e eu sei exatamente aonde o meu chefe não atua e eu consigo pactuar isso com ele, numa boa, porque eu não vou ficar na expectativa de que ele vai fazer aquilo porque ele não vai fazer. E o que acontece na maioria das vezes é que ele não faz e eu vou lá e espeto ele. Ah, tá bom, o Duane não sabe entrar, não sabe decidir, não tem tomada de decisão. Toda hora eu vou lá e espeto o Duane. O que o Duane vai fazer? Você não está desenvolvendo o teu chefe, não está liderando essa situação. Você está se colocando num lugar de vítima, falando, faz aí você. Se não der certo, o Duane que não decidiu, né? Então, assim, como é que você... E acho que esse é o papel. Como é que você faz essa virada de falar esses times, e hoje a gente fala de menos hierarquia, né? Dentro do Carrefour, a gente lançou o conceito de time de times. A gente sai do comando e controle e passa a ser uma liderança de times, onde você está ali no meio, conectado numa rede, servindo. Então, se é isso que a gente está fazendo hoje... Como é que eu ajudo esse cara? Beleza, o meu chefe tem dificuldade de tomada de decisão, porque elabora muito, porque quer ser democrático. Como é que eu trago mais informações para facilitar? Como é que eu viro para ele e falo, é A ou B? Se ele abre muito leque. O que eu faço para ajudar ele, ao invés de falar toda hora que ele não sabe tomar decisão? Então, essa é a virada que eu acho que a pegada que o RH tem que trazer hoje, de falar, não adianta mais ficar falando do coleguinha, de alguma coisa que ele não faz, porque em algum momento a gente deixa de fazer muitas coisas também. E como é que eu ajudo esse coleguinha? Eu gosto de dar o meu exemplo. Eu acho que uma fortaleza que eu tenho, que é a praticidade, o pragmatismo, a assertividade e essa conexão rápida de entender o que está acontecendo e simplificar, traz um grau de impaciência muito elevado, mas assim, extremamente elevado. E é o feedback que eu sempre recebo. Então, quando o time traz isso, eu falo, em vez de eu falar, não, legal, me avisa quando eu estou sendo impaciente, me ajuda. Peço desculpas, porque a minha intenção não é essa, não estou te ouvindo, a Kátia, você parou de ouvir, né? Me avisa exatamente, eu peço a eles, me avisa exatamente quando eu estou sendo impaciente. Pode ser um WhatsApp durante uma reunião, pode ser depois. Pô, Kátia, aqui você foi impaciente. Que legal, como é que você me ajuda a mudar isso, ao invés de só de falar? Cara, chefe não está ouvindo. Né? Então, eu acho que essa é a pegada que a gente tem que... Kátia, quero falar depois mais do Talent Talks, mas tem uma competência que você precisou desenvolver nessa carreira que você tem hoje, que é liderar um RH para multidões, né? 50 mil pessoas, hoje 150 mil pessoas. Como é que é a estrutura de informação, de gestão mesmo? Assim, como é que você se divide para olhar para toda essa população, as antecedências que você precisa ter para poder colocar os programas em prática? Como é que você mede coisas que estão indo muito bem ou coisas que não estão indo muito bem, considerando que você tem uma população muito grande, né? Tem muitos prefeitos que não têm na sua cidade o número de funcionários que vocês lideram, né? Isso aí. Então, imagino que deve ser um desafio, mas, de certa forma, você navega nesse ambiente já faz algum tempo. E aí, a gente tem aqui empresas que têm de 100 a 15 mil funcionários, né? Ó, a primeira coisa que eu faço e que eu não abro mão, e é uma das regrinhas que eu jogo lá no Talent Talks, é o centro de direção. Assim, eu cheguei lá no Carrefour hoje, onde eu estou hoje, e deixa eu entender esse ambiente aqui. Assim, a primeira coisa que a gente faz, na verdade, é se conectar. Então, eu chego, deixa eu conhecer essas pessoas. E, obviamente, os meus diretos, principais stakeholders, os mais seniors, eu faço one-to-one. Aqueles que não são, eu faço em grupos. Então, junta a galera hoje no vídeo, é muito mais fácil. Junta o time de 20 para conversar. Quem é você? Quer esse trabalho? Quanto tempo você está aqui? Qual é a sua expectativa? O que é difícil no RH? O que você não gosta? O que você gosta? E aí eu faço um quadro disso. Então, beleza, isso aqui é o termômetro que a gente tem hoje dentro do RH. Dentro desse termômetro, gente, para onde a gente tem que ir? Naquele momento, integração. Nós vamos integrar com o Grupo Big, vai chegar em algum momento, estamos esperando o CAD, aquela tensão de CAD, mas vai chegar. Então, é para aqui que a gente está indo, e para chegar aqui, o que eu preciso? A e B, beleza. Era uma integração de 150 mil pessoas. Era 100 do Carrefour e 50 do Big. Tá? O Carrefour tinha 100 mil colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. Vamos lembrar da complexidade. Quem olha de fora pensa que o Grupo Carrefour é só hipermercado. A gente tem postos de gasolina, farmácia, Banco Carrefour, property, que a gente tem
toda a parte de digital com e-commerce, e aí você tem os formatos, que é o hiper, supermercado de redondez, atacarejo com o atacadão. Então, assim, a complexidade de um varejo não é só o hipermercado. E aí estava chegando o Big. Né? Estava chegando o Big para integrar numa cultura, uma cultura americana do Big? O Big era uma cultura de Walmart, mas quando a Advent entrou, foi comprado pela Advent, virou grupo Big, e a gente trouxe uma cultura de muito... tem que fazer o turnaround e a IPO, né? Essa era a proposta do Big. Uma cultura muito pragmática, de olhar o hoje, disciplina, foco na entrega muito grande. Uma visão de mais curto prazo. Curto prazo, rápido, né? Com uma cultura relacional, uma cultura de olhar qualidade, uma cultura de olhar senso de pertencimento, que é uma cultura que é muito mais longo prazo que a do Carrefour. Então, a integração era essa. Você vai trazer para dentro de casa 50 mil colaboradores que, by the way, já passaram por algum trauma de deixar de ser o Walmart, viraram um Big e agora vai virar Carrefour. Tem que olhar todo esse histórico. E o Carrefour em si querendo se transformar, porque a gente tem o CEO do Carrefour que fala que a gente não é um varejo, a gente é um digital retailer, é um varejo digital. Então, além dessa integração, a transformação de virar um varejista digital. Então, tinha muita coisa ali no prato naquele momento. E aí, a primeira coisa que eu faço com esse time grande é de falar para onde a gente está indo. E aí eu já dou também o primeiro assessment de falar, a gente vai subir o Everest aqui, beleza? Mas deixa eu falar aqui dessa conversa que eu tive aqui com vocês, deixa eu falar as competências que faltam para subir esse Everest, que vai ser difícil, porque o que vocês trouxeram para mim não casa com essa subida. E a gente começa a fazer os acordos. Você falou que você quer isso, esse time de RH quer isso. Isso não casa com o Everest. Quero subir o Everest de biquíni, não vai rolar. Não vai rolar. Você consegue subir o Everest de botinha, de calça comprida? Consigo. O que você precisa para subir? Para eu fazer isso mais fácil? Isso? Não consigo? A gente vai ter que encerrar o nosso contrato aqui. Porque eu não consigo que você suba. Então, assim, esses acordos eu faço de cara. Porque eu não acredito na liderança do comando e controle para fazer uma transformação rápida. Eu acho que quando você tem que ser muito focado e uma coisa menor, ok. Pro tamanho que a gente tinha, se eu for controlar tudo, então isso é o que eu faço. E aí você dá o senso de direção, você faz os acordos, os comportamentos que podem e não podem, as ferramentas que você vai usar, né? Trazendo a analogia de subir o Everest. E solta o time, gente. Você tem que confiar o time aqui. Então, vê se eu compreendi. Essa fase inicial de deixar muito claro onde se pretende chegar e deixar um ambiente confiável, né? Deixando claro quem são as pessoas, quem está de cada lado, para que as pessoas possam, dentro de uma realidade que já está combinada, colocar em prática por si próprias. É isso aí. Né? Ou seja, sem precisar alguém o tempo inteiro dizer, olha, é por aqui que vai. É né? isso aí. Faça desse jeito. E vamos lembrar aqui da história do Lego, né? Da empresa Lego. Eles vão trazer as ideias. E eu faço reuniões constantes, eu faço skip level. Então, eu não converso só com os meus diretos, eu faço os skip levels mensais com grupos diferentes, que eu ponho 20, 30 para conversar comigo. Eles trazem a ideia. E eles trazem até as barreiras que eles estão tendo com a liderança, porque eu faço sem a liderança. De falar, como que está o teu papel com a liderança? Facilita o teu dia a dia? Não facilita o seu dia a dia? Está cumprindo os acordos para subir o Everest? Não está? E eu volto lá no meu time e falo, skip level dessa semana que eu fiz, a galera está falando disso. Então, esse momento de você rodar, e aí todo mundo entende que você tem voz, que vai ser respeitado, que o que você está falando a gente vai tentar mudar, a galera engaja. Aí vem a palavra do engajamento. A galera engaja. Mais um pilar lá que você tinha falado. Tem um ponto que você trouxe agora, que eu conheço da sua característica na carreira, que é assim, que é polêmico em algumas empresas, que é você acessar os times sem as lideranças muitas vezes estarem presentes. Mas você faz isso de uma maneira diferente, ou seja, você não vira intermediário entre o liderado e o líder. Não. Você devolve para as pessoas, né, o papel delas dentro daquele contexto. Então, isso te dá credencial para acessar um time sem o líder, porque você não vai sair dali compacto com aquele time sem envolver o líder. De jeito nenhum. Você volta para lá e diz assim, moçada, tem aqui um desafio entre vocês. Então, eu um estou vendo isso, estou vendo aquilo outro, resolvo. Né? Sabe o diagnóstico de um consultor externo? Mas isso você tem desde que eu te conheço, há muito tempo. Assim, e porque eu acredito nisso. Porque, assim, a gente tem o blind spot, não tem jeito. Então, não vai ter jeito. Eu não vejo tudo o que está acontecendo se não ver alguém aqui falar para mim, Kátia, o teu time está frustrado hoje. Eu não estou vendo aquilo. Então, o papel é esse, de eu olhar para essa galera e chegar lá e falar, vocês estão percebendo que o diagnóstico é esse? E muitas vezes a gente faz as reuniões e hoje a pandemia ajudou em alguma coisa e a gente tem um estúdio interno, então a gente também faz as reuniões da agilidade, lá. Né? De botar todo mundo, os 700 RHs e falar, o skip level dessa semana que eu fiz, vocês falaram disso. Vamos fazer um breakout room, discutir o que está acontecendo, como a gente melhora isso? Então, é nesse sentido de você trazer a melhoria e não virar e falar, você aí que fez isso, eu vou te penalizar. Ou seja, contato com todo mundo, trazendo para as lideranças, né?
Legal. E os acordos, muito claro, porque assim, fez uma coisa que não está acordada, eu vou lá e falo. Eu alinhei com você que esse comportamento a gente não ia fazer mais. Eu vou lá dura mesmo e falo. O que aconteceu? Porque não vai acontecer de novo. Tá? Então, assim, os acordos são acordos. Você faz o teu, eu faço o meu. Vamos lá. E aí a gente consegue caminhar junto. Kátia, acho que você já falou um pouco, mas olhando para o teu mandato, né, você veio do Big, está ajudando agora, preparando esse ambiente de integração. Quando você olha para os próximos 2 anos no papel que você desenvolve hoje, quais são os seus principais desafios? O número 1 é a cultura. A gente precisa continuar trabalhando essa cultura e eu acho que é encontrar, e a gente trabalha, a gente fala muito claramente, o nosso CEO hoje, ele é essencial e fundamental nisso, porque a gente não fala do Carrefour, a gente fala do novo Grupo Carrefour. Isso faz uma diferença ali muito grande quando você fala o novo Grupo Carrefour, que traz uma nova cultura e uma nova forma de liderar. Então a gente fala isso o tempo todo. A gente tem um cliente que usou a mesma estratégia, né? O novo. O novo, a palavra novo na frente da integração com 2 empresas. Porque aí a pessoa, quando ela vai te dar uma carteirada, de falar, mas eu já estou aqui há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Não, mas a gente é o novo Grupo Carrefour. E o novo Grupo Carrefour tem uma nova forma de liderar. O novo líder do Carrefour faz isso aqui, ó. Que legal que você está aqui, que bom, te ajudou a chegar até aqui, agora eu preciso que você caminhe para cá. Então, isso para a gente está muito claro. Então, esse pilar da cultura que a gente está implementando, vamos lembrar que a gente tem 100 dias de CAD, 3 meses só, o CAD saiu em junho, e que a gente vai continuar, é um pilar muito forte. O segundo pilar muito forte que a gente traz é a experiência do colaborador. Então, no momento que esse cara sai de casa, né, pega lá a condução dele e vem trabalhar e volta, ele quer vir trabalhar ou ele tem que vir trabalhar? Como é que eu crio um ambiente em que ele queira vir trabalhar? Qual é a experiência desse colaborador que eu preciso ter, que esse cara olhe e fale, acordei e que bom que eu vou para o Carrefour hoje. Então esse é o segundo ponto que a gente está trabalhando nessa jornada. Para o novo Carrefour. Para o novo Carrefour, para o novo Grupo Carrefour. Quais são os elementos que estão ali que a gente tem esse colaborador no centro de tudo que a gente faz? Porque a gente entende que para tocar o consumidor, eu toco esse colaborador. E não tem como fazer essa equação diferente. Então, como é que eu trabalho esse colaborador? E o terceiro ponto, gente, é a agenda digital. Não tem jeito. Como é que a gente torna essa empresa um digital retailer? O que tem ali que a gente pode facilitar para isso começar a acontecer, sabendo o nosso tamanho, sabendo a nossa complexidade, sabendo tradicionalmente o que o varejo traz, que é uma compra ainda muito presencial. Lembrando que aqui no Brasil, ir para um supermercado é um passeio familiar, muitas vezes de final de semana. Então, como é que você transforma tudo isso numa experiência digital legal? E se eu olhar do ponto de vista de RH, eu vou começar a olhar a experiência do candidato. Então, essa pessoa, quando aplica para uma vaga nossa, qual é a experiência que ela tem, mesmo que ela não fique com a vaga? Como é que a gente começa a ser referência? Como é que todo mundo que pensa em carreira, pensa em número 1 no Carrefour? Eu quero ir para o Carrefour. Então, essa experiência do candidato e a experiência de que a gente vai te oferecer uma carreira é o espaço que a gente quer ocupar. Bacana. Muitos desafios, né? E aí, como é que é a estrutura hierárquica desses níveis dentro da sua diretoria? Do RH que você diz, né? Sim. Então, eu tenho 8 reportes, né? 5 focados no negócio, que a gente chama de diretores BPs, por causa das unidades separadas de negócio, então eles estão inseridos lá no negócio. E eu tenho 3 que a gente diz que é o back-office, que garante para a gente olhar tendências e olhar o padrão de tudo que a gente faz. Então, quando eu falo de mapeamento de talentos, o padrão que eu crio, ele faz no Atacadão, ele faz no Banco Carrefour, sabe? Então, eu tenho uma COI de remuneração, uma COI de talento e cultura e uma COI que eu chamo de uma diretoria operacional que cuida de recrutamento e seleção. Eu faço 2.000 vagas mês. É uma loucura de entrada e saída. Então, tem um volume ali muito grande da gente conseguir trabalhar com isso. Então, essa diretoria operacional olha toda a parte de recrutamento e seleção, mas folha de pagamento, toda a parte transacional que tem que estar redonda, que se essa pessoa lá na ponta não receber o salário dela, a gente já sabe o que acontece. Kátia, e o grupo Carrefour com elas? Então, esse Tô curioso para saber. Você me falou que ia nos contar aqui, né, Doni? Ao longo desse caminho, eu, na pandemia, abri a página que eu chamo que é o Talent Talks, que é uma página que eu tenho no Insta. E aí nasceu também de querer conectar, de um projeto que eu percebia que eu precisava estar mais conectada e não conseguia. Essa é uma página tua? Uma página minha. Tá. O Talent Talks é uma página minha. Um registro Talent Talks. É o arroba, o underlinezinho, porque o nome já estava tomado. E vem assim, a inspiração veio do TED Talks.
Ok. Essa pegada de fazer uma página rápida, com conteúdo rápido, focada, com assuntos reais, sair da teoria para a prática, a gente levou muito tempo ali, eu e minha filha, ela é designer da página, e a gente então até que chegou no nome do Talent Talks. E a gente criou a página e eu comecei a fazer conteúdo gratuitamente. Ao longo dessa jornada, tem uma questão minha de propósito de devolver tudo que eu vivi, de alguma forma devolver tudo que eu vivi. E com foco em mulher. E aí eu lancei o Ela. Dentro do Talent Talks, eu lancei o programa do Ela. Quando eu entrei no Carrefour, as mulheres do Carrefour começaram a perguntar: cadê o Ela, cadê o Ela, cadê o Ela? E aí eu não estava lançando mais externo, porque eu estava trabalhando no Carrefour, e eu fui conversar com o CEO, elas começaram a pedir, e aí ele comprou a ideia em 30 segundos de falar: a gente tem 80 mil mulheres, a gente é maior. Ele falou: vamos lançar o Carrefour com elas. Então a gente tem um programa de aceleração e empoderamento feminino dentro da organização, que sou eu que entro em sala de aula e facilito. A gente abriu a primeira turma para 500 vagas, 500 alunas. Essa primeira turma se esgotou em 3 minutos. Na época, a galera estava comprando ingresso para o Coldplay. Eles começaram na rede da empresa a falar: é mais fácil comprar ingresso para o Coldplay do que entrar no Ela. Então, foi muito legal. A gente está nessa jornada. Em janeiro, a gente vai abrir uma turma de 1.000 alunas. Aí a gente vai aumentar. Então, eu estou formando 500 alunas. E a beleza do programa, além do conteúdo, e foi um dos meus pedidos, é que ele não é seletivo. Então, se eu tivesse que fazer assim: Kátia, vem aqui, o Ela vai ser só para liderança. Não quero. Porque o Ela externo, quando eu abro ele é aberto. Eu tenho diretoras que entram ali e eu tenho exemplos de... Eu tenho um caso lindo de uma menina que ela trabalhava numa farmácia no Amapá. Ela juntou o 13º dela e entrou no Ela. Então eu falo que para ela era grana, para a diretora é tempo, mas todas nós sabemos o que é uma mulher navegar num ambiente corporativo. E essa menina hoje conseguiu sair ali do balcão, ela está numa empresa multinacional, eu tenho muito orgulho de contar essa história linda. Então, assim, o Ela é isso. Então, quando a gente abriu o Ela interno, quem se inscreveu, quem conseguiu ser rápida no dedinho, entrou. Então, eu tenho desde do caixa, que está lá na operação, até diretoras do Carrefour que entraram no Ela. São 500 alunas juntas, passando pelos módulos, entendendo o que é empoderamento feminino e aceleração de carreira para a nossa organização. Kátia, falando um pouco sobre esse projeto, né, como eu vejo assim, o teu papel devolvendo para a sociedade um pouco desse papel de liderança e com a causa da liderança feminina, a gente entrevistou recentemente a Andréa Salgueiro, que é uma liderança feminina super importante, engajada, e somos líderes no Brasil, né, CEOs de empresa, um percentual muito pequeno de mulheres. A gente precisa ocupar mais esse espaço. E tenho certeza que com esse projeto você está plantando as sementes, né, para algumas pessoas numa trajetória mais longa, para outras mais rápido, mas dando esse poder para que as pessoas entendam que é importante ter a mulher mais presente na liderança, se desenvolvendo outras pessoas, tem um olhar diferente. Né? Então, eu vejo isso em você há muito, muito tempo. Agora, representado no Talent Talks. E eu suponho que deva ser uma coisa muito bacana para a sua vida, assim, a satisfação de poder colocar isso em prática. Me emociona, de verdade. Assim, quando eu entro assim, o Ela fora do Carrefour, o que eu fiz? Eu gravei 4 módulos, as meninas passam pelo módulo e eu dou aula no último sábado de cada mês, o Mastermind, o Masterclass, que eu trago elas para o ao vivo, tiro dúvidas e a minha proximidade com elas, né? No Carrefour, eu dou aula ao vivo. Eu entro em sala de aula com as 500 alunas. E, assim, é diferente de você contratar uma consultoria de você fazer. Então, para mim, tá ali. E aí, quando eu falo que quando você junta o teu propósito pessoal com o propósito da organização, você nunca vai sair dali, porque o Carrefour conseguiu fazer isso, sabe? Pegar um propósito meu que eu adoro. Amanhã tem aula do Ela. Eu adoro. E juntar com tudo que eu faço da organização, assim, toda vez que eu entro para dar aula, eu quase choro. E quando eu termino e vejo elas ali e a comunidade que a gente cria, eu falo, gente, isso aqui tem um potencial, assim, de transformar a vida delas que para mim não tem valor, assim, é priceless, sabe? E a hora que vierem os frutos do Ela, então? Então, eu já vejo do lado de fora. Hoje, olha que coisa incrível. Hoje, na minha página, tem um depoimento de uma pessoa lindo que eu postei, aluna do Ela, que ela fala exatamente isso. O que o Ela transformou e como ela conseguiu sair da empresa numa promoção que ela queria na empresa que ela queria. Então, do fora eu já estou vendo isso, né?
o novo acabou de começar, a gente está 1 mês nessa jornada. Então, aos poucos você vai ver esses frutos, e eu acho que todo mundo que passa, um fruto que você planta aqui, ele se multiplica ali, né? Então, essas pessoas vão multiplicar isso, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, vai ser muito bonito ver essas mulheres mais fortalecidas, sabe? Não, maravilhoso, Kátia, porque você está numa posição de grande visibilidade, né? Que o teu exemplo pessoal e profissional vai reverberar. Então, é uma oportunidade também, né? Uma caminhada longa para estar ali. E que bonito que você está fazendo isso pelas mulheres, né? A gente, sempre que pode estar entrevistando mulheres aqui também, é um prazer, né, Duane? São histórias, muitas das vezes, mais resilientes de conquista desafios do que dos homens. A superar. Kátia, você liderando, assim, a tua squad ali, os 8 que respondem para você, o que você acha que você entrega para essas pessoas, assim, como líder, né? Porque não é a mesma coisa liderar e ter uma visão estratégica de cultura organizacional e com os pinpoints ali que você precisa entregar no final de um determinado período, e conviver com pessoas que o dia inteiro estão ali demandando coisas para você ou você para elas. Como é que é você liderando? Se eu perguntasse para elas assim, cara, como é que foi para você trabalhar com a Kátia? O que eles responderiam? O que você acha que eles responderiam? Eu tenho certeza que eles falam para mim. Eu acho que a primeira coisa que eles responderiam é que eu trago desconforto todo dia. Não tem zona de conforto. Chegou aqui, eu falo maravilhoso, que legal, mas você tem condição de chegar ali. Então, essa coisa de puxar, sabe? De puxar pela excelência, eles vão falar o tempo todo. De que eu estou o tempo todo puxando pela excelência. Acho que eles vão falar da minha questão muito assertiva, da minha questão de foco, de disciplina, de ser dura, quando tem que ser dura com eles. Mas acho que eles vão falar do lado de investir na carreira, de ser inspiradora, de ajudar eles a chegarem onde eles querem, sabe? De proteger, assim, sabe a galinha com seus pintinhos, né? Entre eles ali num quarto-sala, eu acabo com eles e falo, isso aqui tá errado. Saiu da organização, alguém fala deles, ninguém fala deles. Assim, eu vou lá e falo, o que você falou daquela pessoa da minha área? O que você não veio falar para mim? Então, assim, essa coisa que eles falam, a gente tá protegido aqui porque a gente pode subir o Everest, pode cair uma avalanche, ela tá com a gente aqui, sabe? Quando qualquer problema que apareça, eu nunca falo, foi o time tal, né? Eu vou lá e falo, esse problema é meu aqui. Então, acho que eles vão falar isso, dessa questão do desconforto, da questão de apostar num time e da questão de proteger quando precisa proteger, mas ser duro ao mesmo tempo. Mas é um desconforto fair, né, Duane? Esse que é o bom de você ter chefe bom, né? O chefe bom te ajuda a crescer, te encoraja, né? Te mostra o caminho, te dá o caminho também, né? Não bloqueia teu caminho. Maravilhoso. O IPO é um pouco assim, né? Você está ali do lado ali com pessoas que têm desafios diferentes, então você sai dos encontros ali com um certo desconforto, mas porque você vê que você pode ir muito mais longe e aquelas pessoas ali estão com você. Então, né? Então eu falo para eles... Estão comprados na ideia. Exatamente. E sabe o que eu falo para eles? Assim, tem que valer muito a pena, gente. Porque, e hoje a gente acabou, falamos rapidamente, a minha situação familiar, do meu marido que não está no Brasil... Então, assim, eu não tô do lado da minha família, sabe? Eu não tô com as minhas filhas aqui, eu não tô com meu marido aqui. Ele aceitou uma proposta de trabalho no meio da pandemia, quando eu nem sabia que eu vinha pro Carrefour. Então, ele tá em Londres. Então, eu falo, tem que valer a pena. Tem que valer muito a pena para você estar aqui, porque eu tô vivendo longe deles para tocar isso aqui. Então, cara, a gente vai ser o melhor aqui. Não tem outra moeda para mim para valer a pena, sabe? Então, eu falo isso para eles todo dia. Mas quem te conhece há muitos anos sabe que você também idealiza esses Everest para você sempre continuar subindo. Eu tenho aqui uma grande causa, então vocês vão fazer isso aqui mudar completamente. Essa é a Kátia, né? Kátia, a gente está chegando ao fim aqui desse bate-papo maravilhoso. Eu tenho... É uma sorte para mim poder conhecer você, poder de alguma forma conviver com você ao longo desse tempo, né? Sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu vi você ser pai, Duane. Verdade, verdade. Eu lembro disso. Aí você vai mexer muito comigo, você sabe disso, né? A Kátia, eu namorava a Evelise, mãe do meu filho Lucas, né? E a gente ficou grávido enquanto trabalhava juntos, né? E era uma questão para a empresa, não era fácil, né? Então a Kátia, que era do RH naquela ocasião, precisou lidar com toda essa situação, né? Abraçar a Evelise, me abraçar, né? E foi super importante na minha vida, o quanto isso, a forma como tudo foi feito, como a gente construiu esse espaço, né? Então foi muito importante. E você teve do meu lado nesse momento, um momento desafiador para mim, ao mesmo tempo, mais desafiador, eu era muito jovem, né?
E hoje o Lucas tem 20 anos. Olha para isso. É um homem, um rapaz que tem vários ideais de vida e viveu uma série de coisas, tanto com a Evelise, mãe dele, como comigo, né? E, de certa forma, a gente estava ali juntinho nessa época. Você e outras pessoas queridas que ficaram na minha vida também, né? Que a gente foi cruzando no caminho e uma sorte para mim, como eu te falei, te encontrar, poder estar com você um pouquinho e falar e ver você, aquela mesma pessoa querendo mudar o mundo. Você continua mudando o mundo à sua volta, né? Parabéns pela jornada que você criou. Obrigada, é um prazer te ver e ver o quanto você caminhou também, porque eu falei, eu conheci o Duane menino, entrando no mercado de trabalho numa posição desafiadora. Então, é muito bonito te ver também. E é tão lindo isso do ambiente corporativo, da gente ver essas conexões e a gente se cruzar de tempos em tempos e ver como cada um cresceu e se desenvolveu, né? É tão lindo, tão rica essa história. Então, parabéns. Obrigado, Kátia. Olha, foi uma aula de RH aqui também, RH estratégico, né? Duane, eu sei o quanto você estava esperando por essa entrevista, Kátia. O Duane fala para mim, a gente já se conhece há anos, com brilho nos olhos, o tempo dele é de UCI. Ele gostou muito, tem várias passagens, me conta detalhes, até hoje. Puta, eu acho que se eu fechar os olhos, eu fecho o cinema. Se eu fechar os olhos assim, eu fecho. Sensacional, Casos de polícia, tem não sei o quê, uma de gente. Daria uma história, várias histórias. Eu posso contar uma rápida? Tem uma muito engraçada. Eu tenho uma com você também, eu acho que é a mesma. Será que é a mesma? Não, eu acho que é a mesma. Vai, conta aí. Essa, a gente tinha, era um premier, né? Então era um premier e, obviamente, você como funcionária, você consegue estar no premier, ganhar entrada. Eu estava com a minha mãe e eu tinha um namorado na época, estava eu, minha mãe e meu namorado. E a gente entra antes, então a gente entrava por trás, entrou na sala de cinema, estou lá sentada, tinha uma fila enorme para entrar e tal. Entraram, começou a entrar, e aí na minha frente, 2 mulheres se atracaram, assim, de brigar. Eu não sei porquê, parece que elas já estavam brigando na fila, mas se atracaram mesmo, de cair no tapa, de jogar pipoca uma na outra. E no rádio, que passaram pro rádio, foi: Kátia Porto tá brigando na sala de cinema. Aí entra, e eu tô lá parada, sem saber o que fazer, entra todo mundo, Duane entra na sala, o que aconteceu? Eu falei, não sou eu, não. Se essas 2 pessoas estão se matando aqui na frente, foi tão engraçado. Essas são as cenas de trabalhar com o consumidor, né? E da galera falar, Kátia Porto tá brigando na sala de cinema. Gustavo, nesse caso, depois que a gente resolveu o problema, porque fica a sala toda aquecida, fica todo mundo... aquela 380 pessoas numa sala e tal. E aí, a gente resolveu a questão. E aí, quando uma saiu, que ia sair para tirar da sala, né, para tocar o horário do cinema, a outra bateu palmas assim na frente do rosto, e aí virou uma volta de novo. Não, uma confusão. Olha, é a mesma história, tem, enfim, mil tem histórias. Várias, mas essa é uma delas que envolveu o meu nome, que assim, você vê o que é, e aí você vê como é que é a coisa. Vamos falar de fake news hoje, né, se a gente quiser entrar. Olha como que a coisa vai, Kátia Porto tá brigando na sala de cinema. Não, já fui preso, quase fui preso, lembra, Kátia? É repórter, né? Lembra você no jornal quase fui preso? Então, olha aí. Então, tem muita história legal. E como a gente aprende, né? Como a gente aprende com isso. E como não esquece, né? Não esquece. Um dos maiores aprendizados da vida. Kátia, a gente, sempre que traz um entrevistado, a gente oferece um livro. Esse livro aqui é O Armas, Germes e Aço. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não li. É um Pulitzer, tem 20 anos de escrito, e essa aqui é uma edição especial de 20 anos. O livro fala um pouco sobre... Muito obrigada. O papel dos centros de poder no mundo, baseado, né? Como as civilizações cresceram, por que algumas civilizações têm mais recursos do que outras, né? Por que alguns foram colonizadores e outros colonizados. Então, ele explica, na perspectiva das armas, dos germes e do aço, como alguns povos se diferenciaram de outros. Então, tem uma visão evolutiva, um pouco do comportamento humano, muito do comportamento humano aí. Que legal, obrigada, que delicadeza. Muito obrigada. Vou ler com certeza. Espero que você goste da leitura. E temos aqui, a gente está gravando nos estúdios da Exame, a edição de 55 anos da Exame, uma edição especial. Espero que você goste, está muito legal. As ilustrações, as matérias estão sensacionais, espero que você goste. Muito obrigada mesmo de coração, quanta delicadeza. Kátia, foi um prazer imenso mesmo te conhecer melhor e sucesso na tua carreira. Obrigada, foi um prazer estar aqui, um privilégio estar aqui, de verdade, e sucesso para vocês também. Obrigado, Kátia. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.